paz do Senhor, meus prezados irmãos. Existem, meus prezados amigos, três linhas de pensamento a respeito da vinda de Jesus. Uns acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, já outros acreditam que a igreja será arrebatada à metade da tribulação e outros acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas aqui eu quero dar 10 razões para se acreditar, para que venha entender pela palavra de Deus que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada 3 palavras que sempre os escritores mencionavam quando estavam falando sobre a vinda de Cristo. E quando eles estavam falando a respeito da vinda de Cristo, eles sempre usavam a palavra parousia, que esta palavra ela abrange 2 fases. Uma é que será tomado à força e outra que será visto por todos. Muito bem, esta palavra, quando eles mencionavam ela, eles estavam abrangendo 2 fatos diferentes. E aí é onde devemos prestar atenção na palavra para entendermos o texto e qual das vindas ele queria estar mencionando quando ele estava falando a respeito da vinda de Cristo. Como sempre eles usavam a palavra apazo e phaneros. Apazo era igual a eu arrebato, toma força, tiro. E esta palavra aparece 14 vezes no Novo Testamento, que ela está se referindo à saída de uma comissão de pessoas proeminentes da cidade a ser visitada pelo rei, a fim de se encontrar com ele a caminho e depois acompanhá-lo em direção à cidade. Já a palavra phaneros, ela estava se referindo-se do verbo que significa igual a manifesto, comparecer, estou conhecido. E ela aparece 51 vezes no Novo Testamento e se refere também à aparição e à visão de um rei, visita de um rei na cidade, a ser visto por todos e acompanhado pela sua comissão de cidadão que foi encontrá-lo com ele no caminho. Então essas 3 palavras, parousia, apazon e phaneros, estão relacionados à vinda de Jesus. Vejamos o texto quando diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra está escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e o versículo 17, na Bíblia Linguagem Atualizada, que é uma Bíblia mais próxima ao grego. E ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Sabemos que em grego há muitas palavras para falar de vinda ou vim, mas quando se referia-se à vinda de Jesus, repito para vocês, os autores bíblicos sempre empregavam o termo parousia, que abrange essas 2 frases que nós acabamos de mencionar para os irmãos. E em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntam: que sinal há da sua vinda e o fim do mundo? Preste atenção, esta pergunta ela era dupla. Sinal da sua vinda se refere-se ao período que vai do princípio das dores até o arrebatamento da igreja, como nós vamos ver aí no capítulo 24, do 4 ao 13. Sinais do fim do mundo se refere-se ao período da grande tribulação até a manifestação de Cristo, que já vamos ver aí em Mateus capítulo 24, versículo 14 ao 31. Ao ler esse texto você vai observar, e quando o termo fim do mundo que os discípulos perguntaram, ela não quer dizer que é o fim do mundo físico, mas sim o fim da presença, desordem estabelecida no mundo. E não quando será o fim dessa desordem, quando terminar esta grande tribulação. Vejamos que essa dupla divisão de Mateus capítulo 24 é um período distinto. Nos é apresentado pelo próprio contexto deste capítulo. E a palavra diz assim ainda em Mateus 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente uma alusão ao arrebatamento, quer dizer, pronunciando sobre o arrebatamento. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, então virá o fim. Uma alusão à manifestação deste evangelho será pregado em todo o mundo.
Esta palavra ela está bem clara, que está se falando aqui da grande tribulação, que a qual as duas testemunhas estarão para pregar. Então todo ser humano irá saber que Cristo existe e que o diabo também existe. E isso vai se entender que o Evangelho tem sido pregado, quer dizer, a boa nova de Deus tem sido anunciada a todas as nações. Agora vamos harmonizar todas as referências bíblicas. E só é possível harmonizar todas as referências bíblicas que nós acabamos de falar na segunda vinda de Cristo, se aceitarmos que a mesma se dará em duas fases distintas. Senão, caso contrário, teremos contradições. Mas vejamos alguns casos aonde poderemos ter tais contradições. Veja só, primeiro, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vimos que Jesus vem buscar o seu povo, quem é a igreja, para estar para sempre com ele. E em Colossenses 3 e 4, em Zacarias 14, 4, Judas, capítulo 1, versículo 14 ao 15, nós vamos ver que quando Cristo se manifestar, seu povo, a igreja, se manifestará junto com ele. Óbvio, isso só será possível se antes a igreja tiver ido ao encontro. Senão, não será possível haver essa manifestação. Continuando o índice que acabamos de falar, veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que nós seremos arrebatados. Jesus só vem até as nuvens. Se você observar o texto, a igreja se encontrará com ele nas nuvens. E em Zacarias capítulo 14 e versículo 5, vamos ver que quando Jesus se manifestará, descerá sobre o Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém, acompanhado dos seus santos. Aí quando nós pegamos a Bíblia e lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e Romanos 8, 23, lemos sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E a seguir todos são arrebatados de modo brusco, que é num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, quando viemos ver, é num abrir e fechar de olhos, então todo mundo já está lá. E quando nós vimos em Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 7, vimos que a manifestação de Cristo será lenta. Aí aqui já é diferente. Haverá um sinal muito grande no céu, e trovões, e verão, e o lamentarão. Vão clamar. Aí é que Cristo vem. Aí diz já o texto, você vai ver em Apocalipse. E em Hebreus, vejamos em Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28, e nós vamos ler que Jesus virá segunda vez sem pecado, somente para aqueles que o esperam para a salvação. Quem é que espera para a salvação? Em Romanos capítulo 13, versículo 11, pode ler. E essa manifestação de Cristo em Mateus 25, que fala sobre ele não virá para consumar a salvação para ninguém, mas sim para julgar os que ficaram e sobreviveram à grande tribulação, como dizem em Joel capítulo 3, versículo 11. Então a Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e 3 são interpretadas como um resumo da história da igreja no decorrer do século. E o capítulo 1 ao 3 menciona 19 vezes a palavra igreja. E o capítulo 4 nós vamos ver na pessoa de João uma figura da igreja já arrebatada. E no capítulo 4 e 5 vimos os santos, a igreja no céu diante de Deus e do Cordeiro. Esses dois capítulos não mencionam a palavra igreja, pois os santos que foram para o céu glorificado abrange
além da igreja, os santos da antiga aliança, do Antigo Testamento, e também os santos mortos da grande tribulação. E o capítulo 6 ao 18, Apocalipse, se refere à grande tribulação, e neste texto nós vamos observar que não é mencionada a palavra igreja em nenhuma das vezes, e implica que ela já não está aqui, nesse período, embora haverá remanescente de santos e novos que vão se convertendo e durante o período vão subindo para o céu, como diz Apocalipse 19, versículos 7 ao 19. A igreja volta. Aí, neste capítulo 19 de Apocalipse, versículos 7 ao 9, mostra que a igreja estará voltando. Agora por uma ocasião da manifestação de Cristo. Mas literalmente a palavra igreja só volta a ser citada uma vez, que é agora no capítulo 22, versículo 16. E na continuação, ao índice que nós mencionamos sobre o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, a igreja, ela está reunida para as bodas do Cordeiro, como você vai ver em Mateus 25 e 10. Em Apocalipse 19, 11 e 14, logo após a boda do Cordeiro, Jesus vem com os santos para ambos no seu reinado sobre a terra. Observando, obviamente isso só será possível, repito aqui mais uma vez, se os santos já estiverem antes com ele. Que aqui que eu mencionei, que o rei ficava fora da cidade, as pessoas iam se encontrar com ele, e depois é que vinha para dentro da cidade. Então a igreja ela subirá para a glória, passará os 7 anos, que é os 7 anos de tribulação, os 7 anos de bodas, aí que volta para reinar com a igreja. E quando você vai ver, se for estudar sobre casamento judaico, você sabe, vai ver muito bem que o noivo vinha, apresentava o seu pai, e depois ele voltava com ela e passava um ano sem ir à guerra, regozijando-se. Então haverá um ano de bonança, regozijando, lua de mel, simbolicamente. Depois é que ele entra em ação novamente, que agora é para julgar todas as nações. Então Paulo diz em Tito, capítulo 2, versículo 13, que guardamos do céu duas importantes e distintas. Quais são? Guardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? Paulo disse: se nós não tivéssemos fé que seria arrebatado, nós estávamos pregando o evangelho em vão. E também a manifestação em glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, aguardamos. Segundo, a manifestação. Então, Paulo em 1 Coríntios 15, 51 diz que o arrebatamento é um mistério. Em Efésios também diz, capítulo 3, versículo 2 ao 10, por 2 motivos. Quais são eles? Em primeiro lugar, porque nunca foi mencionado no Antigo Testamento, sendo, portanto, algo desconhecido para os judeus. E em segundo lugar, porque é impossível dizer quando o arrebatamento ocorrerá. É não abrir e fechar de olhos. É virar como um ladrão. E em Daniel capítulo 9, versículo 25 ao 27, vimos que a manifestação de Cristo não é um mistério. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é mencionado no Antigo Testamento. Isso é, a vinda de Cristo em glória. Aí é mencionado no Antigo Testamento, como Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14, Isaías 52 e 8. E em segundo lugar, porque uma vez que ocorre o arrebatamento, e veio o tratado de paz entre a besta e Israel, e será perfeitamente possível determinar quando ocorrerá a manifestação de Cristo. Vejamos agora nos índices a seguir que eu vou estar mencionando para você. O arrebatamento não pode ser determinado com precisão quando ocorrerá. E acabamos de ver que o arrebatamento não pode ser determinado quando ocorrerá, mas é algo iminente,
O próprio Jesus ele disse que virá como um ladrão à noite. Mateus 24, 42 ao 44, Apocalipse 3 e 3 e capítulo 16, versículo 15. Ou seja, é impossível nós determinar quando virá, porquanto o arrebatamento só pode ser antes da grande tribulação. Se o arrebatamento fosse depois da grande tribulação ou na metade da grande tribulação, poderíamos ser fácil determinar quando ocorreria, como tem muitos por aí que já tem feito várias vezes, marcado data, e tudo tem dado errado, porque não saberemos o dia. Então, pois em Daniel capítulo 9, versículo 27, vimos que a grande tribulação tem duração fixa de 7 anos e vai exatamente começar com um tratado de paz entre a besta e Israel. Então, portanto, quando esse tratado ocorrer, então aí sim, todos esses que acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação e após a tribulação, ia saber qual o dia que ia ocorrer o arrebatamento. Se eles tivessem aí uma diferença, era de um ano. E um ano é suficiente para todo mundo se preparar e buscar a Deus e todo mundo se arrepender. Aí seria fácil demais. É a mesma coisa se eu soubesse o dia que eu ia morrer. Então, a duração do período da grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 21, vimos que a grande tribulação também é chamada de abominação da desolação. Nós comparamos o capítulo 24 com 15 e o 21 e com Daniel 9 e 27, e também 8 e 13 de Daniel, e 11 e 31, e 12 e 11, vimos que a grande tribulação corresponde à semana 70 da profecia do anjo Gabriel ao profeta Daniel. Então as 70 semanas aí mencionada, ela corresponde à semana às semanas de anos, e portanto a grande tribulação, ou a semana 70, terá duração de 7 anos. Os que acreditam na metade da grande tribulação, eles alegam que essa abominação da desolação corresponde apenas à segunda metade da semana. Então, se é a segunda metade da semana, vamos calcular, vamos se preparar, iremos estar preparados para se encontrar com Ele. Então, onde é que fica os textos que diz que virá de surpresa? Então, porém, se nós viemos analisarmos esse capítulo 29 de Daniel com atenção, veremos que a semana 70 divide-se em duas partes distintas, que é período de paz, que é a metade, que é de 1160 dias, como tem em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, e a segunda metade será da grande tribulação, propriamente dita, e terá duração também de 1260 dias, como diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Ou 42 meses, como diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, 13 e 5. Os 3 tempos, o ano e meio, como diz em Daniel capítulo 7, versículo 25, capítulo 12, 7, Apocalipse 12, 14, portanto é uma duração total de período de grande tribulação e será de 7 anos, exatamente o que confirma a identificação com as durações de semana das 70 semanas de Daniel. Então a grande tribulação visa o povo de Israel. Em Daniel capítulo 9, versículo 24, onde Gabriel diz que 70 semanas estão destinadas ao povo de Daniel. Portanto, são o que? Os israelitas e a sua santa cidade, Jerusalém. Gabriel também disse que essas 70 semanas visa a purificação de Israel do seu pecado, preparando eles para a restauração. Vamos comparar aí Daniel 9, 25 ao 26 e Jeremias capítulo 30, versículo 4 ao 11. E em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 ao 30. Embora a igreja seja chamada de Israel de Deus, como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 16, literalmente ela não é Israel. E portanto, a grande tribulação não é destinada a ela, a igreja, não. Além disso, vale acrescentar que a igreja não precisa de qualquer período de tempo ou de tribulação para se purificar dos seus pecados, pois quem está em Cristo, diz a Bíblia, já está limpo das suas transgressões.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Então, de acordo com Daniel 9, 25, vimos que há um intervalo de tempo entre essas 60 semanas, 99 e a 70. Esse intervalo tem tempo correspondente à dispersão da graça ou da igreja. Então, um parente que houve entre Israel, pois Deus veio para que era seu e seu rejeitaram, e Deus fez um parente para dar salvação, para entrar o período da graça, que esse período da graça não é incontável, é uma promoção. A promoção ela não tem tempo para se acabar, pode ser um dia, pode ser 2 dias, 3 dias, quem determina é o dono da loja. Então quem determina é Deus, este período. Então hoje você tem a promoção, amanhã você chega lá não tem mais. Vou te dar um exemplo aqui, eu estava numa loja, eu estava vendo lá na televisão, anunciando lá dizendo que comprasse o piso que estava no valor de tantos reais. E eu disse, moço, eu quero esse piso que estava anunciando na televisão. Eu disse, moço, não tem mais. Aí ele disse, mas não está anunciando? Eu disse, tá, mas também está dizendo que é até durar o estoque. Então acabou o estoque. Está sendo passado na televisão porque é um contrato. Você está entendendo? Então exatamente é isso. Quando você menos esperar, acaba a graça e entra a tribulação. Então a grande tribulação ela é vista dos povos gentil, independente, pois a Bíblia diz em Apocalipse 6, 15 ao 17 e Jeremias 38 ao 19, identifica a grande tribulação como sendo um período da ira de Deus. Então, por outro lado, nós vamos ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, vimos que a ira de Deus é destinada a todos os que não quiseram a salvação. Mas a igreja não está destinada à ira, mas para a aquisição da salvação. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 ao 19. Também no capítulo 1, versículo 9 ao 10. E Romanos 5 e 9. Nem precisa de um período de tempo para ser purificado. Como eu já repeti para você e vou dizer novamente. Ser purificado dos seus pecados, não. Pois quem está em Cristo já limpo do seu pecado. Quero te dizer uma coisa, vale acrescentar que de acordo com 1 Tessalonicenses 4 e 13, a ira de Deus será derramada sobre a humanidade após o arrebatamento da igreja. Por fim, nós vamos ver em Isaías 26 e 20 ao 21 que o povo do Senhor ficará abrigado até a ira de Deus passar. Leia Isaías 26, versículo 20 ao 21, que você vai ver. Vou estar aqui lendo porque eu tenho que resumir. Jesus exorta a igreja a vigiar a fim de escapar da grande tribulação. Todas as referências bíblicas que vou falar para vocês agora, da grande tribulação, sempre refere-se a Israel, ou então aos gentios ímpios, igualmente ímpios. Então se refere a Israel e aos gentios igualmente ímpios. Mas em nenhuma dessas referências que eu vou mencionar para você agora, haverá qualquer menção da igreja. Anote aí, dê um pause no áudio, se for possível. Daniel 4, 29 ao 30, Isaías 13, 9 ao 13, Jeremias 25, 29 ao 30, Jeremias 34 ao 11, Ezequiel 20, 33 ao 39, Daniel 9, 24 ao 27, 12, 1 ao 2, Mateus 24, 15 a 31, 1 Tessalonicenses 1, de 9 ao 10, capítulo 5, versículo 4 ao 9, 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 11. E é curioso, meus pesados irmãos, observar que em Apocalipse 6, 1 ao 18 e o 24, nós temos um período que corresponde à grande tribulação. E nesse texto, a igreja não é mencionada em nenhuma vez, como eu já disse para vocês no começo da mensagem. Ela só vai ser mencionada de maneira indireta somente em Apocalipse 19, 7 ao 8, por ocasião da manifestação de Cristo com os seus santos. Aí o texto até diz que não é mais noiva, é esposa. E se nós observarmos anterior à grande tribulação, haverá o princípio das dores, a qual a igreja terá de enfrentar. Isso aí a igreja enfrentará quando as dores começarem. Isto servirá de sinal para a igreja, indicando que a sua redenção está próxima. Como diz em Lucas capítulo 21, versículo 28 ao 31. Então Jesus exorta a igreja a vigiar para ser digna de estar em pé e poder
ser livrado de todas as dores que estiverem por fim. Como diz em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. A igreja de Filadélfia representa exatamente os fiéis no fim do tempo. Veja Apocalipse 3:10, que a mesma será livrada da grande tribulação que há de vir sobre o mundo e não sobre a igreja. Então é necessário que haja a retirada da igreja para que se dê início à grande tribulação. Então uma personagem marcante do período da grande tribulação será a besta mencionada em Apocalipse 6, de 1 ao 2, de 13, de 1 ao 10, 2 Tessalonicenses 2, de 3 ao 12. No entanto, antes é necessário que o Espírito Santo seja tirado para que se manifeste este homem do pecado, como diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Então a igreja, consequentemente todos os salvos, é identificado como sendo o templo do Espírito Santo. Então em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, 6, de 9 ao 20, 1 Pedro 2, 4 ao 5. Agora, com a saída do Espírito Santo, sai também o seu templo, a sua habitação, que é quem? A igreja. Então, um paralelo tipológico deste fato, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, quando Eleazar, figura do Espírito Santo, foi à busca de uma esposa, quem? Rebeca, que representa a figura da igreja, para Isaac, figura de Cristo. Eleazar foi buscar e voltou com ela, trazendo pessoalmente até onde Isaac estava. Então observamos em 2 Tessalonicenses 2 e 3, vimos que antes é necessário a apostasia, a partida, para que haja a manifestação do homem do pecado. Alguns comentaristas bíblicos não veem nesta palavra uma referência a um abandono da fé no fim dos tempos, mas sim uma referência à retirada da igreja da superfície da terra antes da manifestação do anticristo. E se o arrebatamento ocorresse no fim da grande tribulação, não sobraria ninguém para entrar no milênio, uma vez que os santos serão retirados com o arrebatamento e os ímpios não entrarão no milênio, pois serão mortos por ocasião da manifestação de Cristo, antes de haver o restauramento do seu reino milenial. Como diz em Mateus 25, 31 ao 46, Jesus nos afirma que o evangelho do reino será pregado para todo mundo, então virá o fim. A igreja não pregará o evangelho no reino, e sim o evangelho da graça. Está pregando o evangelho do reino, está pregando o evangelho da graça, como diz em Efésios 2 e 8. Os judeus, sim, convertidos, eles vão pregar o evangelho do reino, como diz em Apocalipse 7, de 1 a 4. Isso só será feito após o quê? O arrebatamento da igreja. Vamos comparar Romanos 13, 11, Hebreus 9, 28 e 1 Pedro 2 e 5. Os convertidos pela pregação do evangelho do reino durante a grande tribulação é os que sobreviveram à mesma. Então, o milênio, onde gerar filhos que crescerão e casarão e gerarão filhos, os quais crescerão e também casarão e gerarão filhos, e assim sucessivamente, e a população da terra se multiplicará tremendamente, como diz Isaías 60, versículo 22. Então, para concluir para vocês, a tipologia da igreja do Velho Testamento nos mostra que ela não passará pela grande tribulação. Então, tempos são pessoas, tipos de pessoas, objetos ou eventos do Antigo Testamento, que serve de representação espiritual de pessoas do Novo Testamento. Há tipos que representa Deus, como Abraão, por exemplo, tipo que representa Cristo, tais como Isaac, José, o tabernáculo, etc. Tipo que representa o Espírito Santo, como Eleazar, e há diversos tipos para a igreja, como por exemplo, Enoque representa a igreja arrebatada. Noé entrou dentro da arca do dilúvio, também representa o que? O juízo, e só voltou a pousar na terra após o dilúvio ter passado. Do mesmo modo, a igreja entrou no céu em Cristo e será poupada do juízo da grande tribulação destinada aos judeus e gentios,
e só voltará à terra com Cristo, que é a arca, após o fim da grande tribulação. Compare 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 ao 22. Ló também foi tirado de Sodoma e Gomorra antes do juízo que destruiu esta cidade, e Jesus usa a figura de Ló como uma comparação para a retirada da igreja antes do juízo. Veja em Lucas capítulo 17, versículo 29 ao 30. José também se tornou rei e recebeu uma esposa gentia antes da grande fome que se sobreveio sobre o Egito, como vimos em Gênesis capítulo 41 e versículo 45, e só foi reconhecida por seus irmãos quando os mesmos foram a ele durante um período de fome. Então Cristo já se encontra glorificado junto com o Pai e receberá sua esposa antes da grande fome que se entrará sobre a terra, e o mundo, e somente será reconhecido pelos judeus quando ele vier com a esposa, o Messias vier após a grande tribulação. Então Moisés também representa uma esposa gentia, que ele casou-se com ela, a Zíbora, enquanto o israelita e os seus irmãos estavam sofrendo no juízo da escravidão do Egito. Elias também foi arrebatado para não ver a morte, sendo ele no Antigo Testamento uma das figuras maiores representadas da igreja. E durante a madrugada as estrelas ainda são visíveis até que apareceu o sol e as mesmas deixem de brilhar. Jesus é chamado da estrela da manhã em Apocalipse capítulo 22 e 16, como também o do sol da justiça, como em Mateus 4 e 2. Para a igreja ele é a estrela da manhã e se manifestará antes. Para Israel ele é o sol da justiça que se manifestará a seguir. Então que Deus te abençoe e te guarde, que eu tenha esclarecido para você e mostrado pela palavra de Deus que a igreja não passará pela grande tribulação. Compartilhe essa mensagem com mais alguém, pois tem muitas pessoas que ainda têm dúvida a respeito se subirá antes da grande tribulação ou não. Então prepara-te, que tu é a igreja, para te encontrar com teu Deus, com teu esposo. Amém.